Sacoberry na área, e nesse vídeo, né, agora que o Natal tá meio que se aproximando, eu vou fazer um vídeo meio especial que vocês podem meio que considerar como se fosse um presente de Natal pra vocês, né? No caso, esse tema já foi sugerido por várias pessoas no meu grupo do Facebook, que é a questão das minhas séries preferidas. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês as minhas 10 séries preferidas. Então assim, eu não vou falar séries antigas, de 2004, 2007, enfim, eu vou tentar falar as séries mais atuais para vocês também ficarem interessados em assistir também. Eu posso até mencionar seriados um pouco antigos, né, talvez 2013, mais ou menos. Então vamos começar com esse top 10, né? Em décimo lugar tá a série Flash, né? Eu acho que todos vocês já conhecem do que se trata e tudo mais, então eu não vou ficar definindo, falando sobre o seriado em si, né? Mas vamos falar dos pontos positivos e negativos e o motivo dele estar em décimo lugar. Então, o primeiro ponto positivo é em relação ao personagem principal, né? Que pela questão de ser o Flash, assim, eu gosto muito desse super-herói porque, cara, é muito divertido ver o personagem que tem essa velocidade. Eu sempre gostei desse poder, eu nunca iria querer ter esse poder, mas eu acho esse personagem muito interessante. Porque, assim, principalmente porque eu cresci assistindo Liga da Justiça. E o Flash tinha um papel muito importante, principalmente no final, quando ele enfrentou o Lex Luthor dando voltas no mundo. Mas, em questão do seriado, o personagem em si é muito interessante, vendo ele se desenvolver pela questão da super velocidade, ele alcançando a velocidade do som, depois da luz. Pela questão da história também ser bem interessante, porque está envolvendo passado, presente e futuro, a questão dele poder voltar no tempo e pro futuro, enfim, o poder dele garante total liberdade dele poder fazer realmente o que ele quiser. Infelizmente, ele não é o mesmo Flash da Liga da Justiça, porque o Flash da Liga da Justiça é o Wally West, e o do seriado é o Barry Allen, né? No caso, o Barry é o segundo Flash, o primeiro é o Jay Garrick e o terceiro é o Wally West, né? Eu prefiro o Wally porque ele é um personagem muito engraçado e tudo mais, Liga da Justiça sem limites e tudo mais. E assim, o Barry até que é legalzinho, ele é um pouco mais inteligente, apesar dele não ser tão rápido quanto o Wally. Mas no geral, assim, questão do personagem, assim, cara, a série apresenta vários personagens carismáticos, engraçados, bem estruturados, só que infelizmente o desenvolvimento da série em si é um ponto negativo, porque aquilo tá parecendo mais uma novela do que uma série. Porque meio que tá enrolando algumas coisas, tá tendo aquele papinho de amor por tipo 20 episódios, daquela parada do Flash com a Iris, então aquilo não tá indo pra nenhum lugar, né? Tá tendo aquele papinho do Flash com a Iris, conversando, etc. Então tá uma coisa meio estranha, tá parecendo uma novela, sabe? Alguns podem não concordar, mas outros que não estão gostando da série talvez possam notar esse ponto que eu tô demonstrando, né? Então, assim, o personagem é interessante, o universo é interessante, a questão da viagem no tempo, etc. Infelizmente não é o mesmo Flash da Liga da Justiça, mas isso não impede da história dele ser tão interessante quanto a do terceiro Flash. Em relação à série em si, como eu falei, não está sendo tão desenvolvida assim, está parecendo mais uma novela do que uma série. E esses são os motivos do Flash estar em décimo lugar. Em nono lugar está uma série que eu acho que todo mundo conhece, né? Principalmente porque é bem focado no meu canal, que é The Walking Dead, né? Nós temos vários personagens interessantes, uma história bem, digamos, curiosa, com zumbis, etc. O tema zumbi, né? A parada do apocalipse é uma coisa muito interessante porque a gente gosta de ver destruição, né? A gente gosta de ver os humanos tentando fazer de tudo para sobreviver contra as criaturas dos infernos, enfim. Mas a questão da série ter zumbis já é um ponto muito positivo, porque eu pessoalmente eu amo zumbis. Eu gosto de vários jogos com zumbis, Left 4 Dead, Dead Rising, Resident Evil eu gosto só dos primeiros, o 4 também é um pouco legal, mas de qualquer maneira, o tema zumbi já é uma coisa muito curiosa e já chama muita atenção. E eu acho que a maioria das pessoas gosta desse tema. Só que infelizmente a série atualmente está apresentando muito clichês, né? A quinta temporada não foi lá grande coisa se comparada com as anteriores, e isso meio que está deixando a série um pouco fraca. Apesar de que existem os pontos positivos. A história é interessante, bem estruturada, baseada numa história em quadrinhos que é bem interessante, apesar de ter seus defeitos também, como qualquer coisa no mundo, né? Então, assim, no geral é uma série boa, não é foda pra caralho, mas, tipo, é interessante ver o grupo sobrevivendo, adotando, sabe, medidas bem drásticas, matando pessoas para sobreviver, enfim, é um universo interessante, né? Então esses são os motivos de The Walking Dead estar em nono lugar. Em oitavo lugar tá a série Gotham, né? Primeiramente, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei que não ia ser grande coisa, né? A minha opinião, eu achava que a série não ia ir pra frente, etc, não ia se desenvolver. Só que a partir do segundo episódio muda drasticamente a história, né? Porque no primeiro episódio parece mais ser uma investigação referente ao assassinato do Wayne e tudo mais. Aquela parada meio investigação, meio chatinho na minha opinião. Eu não gosto de CSI por causa disso, dessa parada de investigação, eu não consigo levar muito a sério. Só que a partir do segundo episódio, quando começa a aparecer as famílias,
os conflitos internos, muda drasticamente a série, se torna uma coisa muito mais interessante de se ver. Tem um universo, porra, muito sombrio, né? Porra, é Gotham, né? Então já é uma cidade sombria. Eu, pessoalmente, eu não gosto do Batman, mas eu gosto da história em si, né? Da cidade, dos vilões. Principalmente o Pinguim, porque nessa série o Pinguim tá recebendo muito foco, porque ele é o vilão da temporada. Possivelmente na segunda vai ser o Charada, a transformação dele no Charada, né, no caso. Então, assim, porra, tem falas, tem atuações ótimas, tem frases fantásticas, tem aquelas conversas bem feitas, enfim, a atuação é foda, a história é interessante. Em questão dos pontos negativos, eu acho que a questão de alguns vilões não chamarem tanta atenção assim, ou a questão da gente ficar em dúvida em relação à idade, né? No caso, o Gordon tá enfrentando os vilões do Batman enquanto o Batman é criança. Então fica uma coisa meio estranha, sabe? Porque é um pouquinho diferente do que a história original nos conta, né? Mas, claro, tem que ter pequenas alterações para virar uma série. Já foi dito zilhões de vezes que essa série não se foca no Batman como todo mundo queria, mas se foca mais no passado da cidade, que é uma coisa maneira, só que alguns vilões eu pessoalmente não gosto muito. Principalmente aquela de cabelo vermelho, uma tal de Fish, alguma coisa. Eu não suporto aquela mulher. Eu entendo o desenvolvimento dela, eu entendi o que o diretor queria, sabe, colocar no seriado, colocando ela, só que infelizmente eu não gostei dela. Teve outros também que eu não gostei, mas no geral a série é muito boa e por isso tá em 8º lugar. Principalmente porque tem personagens bem curiosos, né? Tem um desenvolvimento interessante e a cidade em si já é sombria, uma coisa que me chama a atenção de certo modo. Em 7º lugar é uma série de comédia, né? Possivelmente uma das melhores séries de comédias atualmente. No caso, a série que eu tô falando é The Big Bang Theory, né? Como vocês podem ver, eu tenho um certo vínculo com o mundo nerd e tudo mais. Então, The Big Bang Theory, por envolver menções de elementos do universo nerd, super-heróis, filmes clássicos, né, Indiana Jones, Star Wars, enfim, eu adoro esse seriado por causa disso, né, tem personagens engraçados, eles são nerds, então é engraçado que eles adotam um estereótipo de nerd. Não, nerd tem que ser um cara que não consegue pegar mulher, um cara magricelo, de óculos, que, sei lá, é inteligente, mas não consegue ter muita capacidade de socializar. Então, é a questão desse seriado pegar o estereótipo de tudo, né? Principalmente a Penny. A Penny é loira e devido a ela ser loira, ela tem que ser a personagem burra da série, né? Inicialmente foi isso, eles pegaram os estereótipos, é uma coisa engraçada, eu considero uma coisa muito maneira. Eu considero esse seriado melhor que Two and a Half Men, muita gente discorda, mas é questão de gosto mesmo. Só que infelizmente, atualmente não está tendo muita menção de coisas nerds. E os personagens estão começando a se desenvolver, é uma coisa boa, porém eles estão deixando de ser nerds, um pouquinho só, né? No caso, o Howard se casou, o Sheldon tem uma namorada agora e ele consegue dizer muito bem que a ama, o Leonard tá tá namorando com a Penny pela 20ª vez, mas o Raj tá com aquela coisa tipo, é gay ou não, enfim, tá tendo a mesma trama de sempre, tá sendo meio que colocado em toda a temporada, né? Principalmente para as pessoas que queriam mais dimensões do universo nerd, etc. E isso eu acho que é algo que a gente tem que levar em consideração. Mas no geral, continua sendo uma série engraçada, os personagens estão se desenvolvendo de uma maneira saudável, não está tendo nenhuma coisa forçada, só que infelizmente é a questão da menção do universo nerd, né? Tá sendo deixado um pouquinho de lado e eu gostaria que ele voltasse às origens, principalmente da 1ª à 3ª temporada, que foi a melhor época do The Big Bang Theory. Então esses foram os motivos do The Big Bang Theory estar em 7º lugar. Em 6º lugar tá uma série que assim eu gosto bastante, vai voltar a 3ª temporada agora em 2015, que é a série The Following, né? Que eu acho que muita gente aqui já viu. Se você não viu, é bem interessante. O ponto positivo dessa série é a questão de ter um aglomerado de psicopatas, né? Não tem assim pessoas do mal, assim, bandidos, não. Todo vilão nessa série, né, já teve 2 temporadas, todo episódio tem que ter um psicopata diferente, que faz uma coisa diferente, mas que tudo tem a ver com um plano muito maior. Assim, o Joe Carroll, ele cria um plano muito complexo, que a gente não entende primeiramente, a gente pega uns fragmentos e no final das contas, quando tudo se transforma para ser revelado no grande plano, é o que surpreende o telespectador, né? No caso, o ponto negativo é que tem algumas cenas forçadas, né? Os policiais meio que dão umas vaciladas obrigatórias, né, para dar aquelas tramas da série, só que são coisas meio bobas. The Following tem meio que um charme, assim, a questão de ter psicopatas, ter uma história complexa,
e não deixar o vilão principal de lado. Enquanto no CSI e esses outros seriados de investigação cada episódio um psicopata diferente, no The Following tem todo episódio um psicopata diferente, só que, assim, no meio disso tudo tem um líder, né, que é o psicopata-chefe do bando, né, o Alpha. Então é bem interessante ver a história se desenvolvendo. Então esses foram os motivos do The Following estar em 6º lugar. Em 5º lugar está uma série meio antiga, que é a série Spartacus, né? Eu acho que muitos de vocês não ouviram falar, porque eu não sei o que deu errado. Na verdade eu sei, só que eu achava que não ia dar errado. Mas a série Spartacus, né? Se você não sabe o que é Spartacus, é de uma série que fala sobre um personagem que realmente existiu na história, chamado Spartacus, que liderou a Terceira Guerra Servil, né? A Terceira Guerra de Escravos contra seus donos. Então é uma série muito interessante, envolve guerras na época romana, tem Roma, etc. Enfim, é uma série muito interessante, só que assim, o ponto positivo da série é que a história é muito legal. Se você gosta de história, gosta dessas séries que falam sobre personagens que já existiram, como 300 e etc., você vai gostar dessa série, né? Eu gosto muito de história, então essa série realmente me chamou a atenção por causa desse tema, né? De Roma e botar um personagem que realmente existiu. Então, assim, os pontos positivos. Tem a questão da história, tem a questão do desenvolvimento dos personagens, tem a questão das altas putarias em Roma, né? Porque lá tem hétero, homo, bi, sei lá, tem tudo lá, tem putaria ao extremo, tem gente trepando no chão, na parede, no teto, em todo lugar tem gente trepando. Para alguns isso pode ser um ponto negativo, porque realmente às vezes enrola colocando sexo e acaba não focando na história. Em questão dos pontos positivos, e também tem muita luta, né? Que é uma coisa que as pessoas gostam de ver, né? A luta, porra, é divertido. Só que os pontos negativos é a questão da morte do ator principal, né? Na primeira temporada, né? No caso, o ator principal, né? Na primeira temporada acabou falecendo, né? O Andy. E eles tiveram que encontrar um substituto, né? Porque eles queriam continuar a série. Infelizmente, essa mudança de ator, sei lá, mudou completamente a visão dos telespectadores, o pessoal parou de assistir falando, ah não, não é o mesmo ator, então não tem a mesma graça. Eu não ligo pra isso, eu prefiro ver a história em si, não personagens, que eu acho uma coisa chata, a pessoa só se focar no personagem. E então foi meio que esse foi o pior ponto negativo dessa série, né? Mas acontece, né? Pessoas morrem. E outro ponto negativo é o efeito do protagonismo, né? No caso, o personagem principal é ser o fodão se comparado com qualquer outro, né? O Spartacus, o Crixus, o Gannicus, caraca, principalmente o Gannicus. O Gannicus ele aparece na 2ª temporada, ou se você preferir, a mini temporada. O cara é foda pra caralho, o cara não se machuca, ou se machuca é só na base da porrada, ele nunca leva um corte no corpo, e no final, eu não vou contar o final da série, mas, assim, tem essa questão do protagonista ser o mais fodão de todos. Eu acho isso uma péssima ideia de colocar em seriados. E outro ponto negativo é o exagero de sangue. Parece que essa série foi dirigida pelo Quentin Tarantino, porque o cara dá um corte, jorra sangue pra tudo qualquer lado. Então é um certo exagero, mas só pra chamar a atenção mesmo. Então é meio triste de ver isso, só que a história em si é muito interessante. Eu vi o último episódio, né? Eu vi o último episódio da 3ª temporada, War of the Damned, que são a Guerra dos Condenados. Cara, sério, o último episódio foi provavelmente o único episódio de Spartacus que eu chorei vendo o final, sério. Essa é uma revelação que eu tenho que falar. Foi triste o final, cara. Eu não vou dizer o que acontece, mas foi muito triste. Mas não foi pela questão de eu não saber o que ia acontecer, porque eu sabia da história, eu sabia o que ia acontecer com a Terceira Guerra Servil, eu sabia quem ganhava e quem perdia, então eu já imaginava o que ia acontecer, só que eu queria saber como eles iam botar isso no último episódio. Então foi meio triste de ver. Não é uma questão de ter sido ruim, foi ótimo o final, tem os efeitos especiais meio exagerados, mas o final foi muito bonito, assim, questão da história sendo completada, e a gente saber como é que o diretor quis botar o final, né? Porque o final em si é um mistério, até hoje não se sabe se aquilo realmente aconteceu, mas o Spartacus, a pessoa em si realmente existiu, e a Terceira Guerra Servil realmente aconteceu. Então, a série em si já ganha, sabe, vários motivos de estar em 5º lugar. Em 4º lugar está uma série que eu também estou falando um pouco no meu canal, vai ser lançada em janeiro aqui no Brasil, depois de muito tempo, né? Parece que os brasileiros esperam a temporada acabar nos Estados Unidos para lançar aqui, que é uma coisa péssima, é uma péssima ideia, que no caso é o American Horror Story, que no caso a temporada que vai chegar em janeiro vai ser o Freak Show, que é a 4ª temporada. Assim, é muito engraçado essa série porque é diferente de tudo que tu já viu. Essa série não tem
uma seriedade, não se foca em fazer uma história muito foda, onde o pessoal enfrenta vilões e etc. Mas se foca mais nas monstruosidades e nas coisas impossíveis de acontecer, ou que também eles pegam exemplos de locais e transformam aquilo num completo inferno. Na primeira temporada é uma casa, mas se você entrar na casa tá cheio de fantasmas e assassinos e etc. A segunda é um manicômio, que se você entrar lá tá cheio de gente maluca, assassina, que mata a gente. Na terceira é uma casa normal, quando tu entra tem um coven de bruxa, assassinas que matam gente. Na quarta é um circo, né? Você entra lá de boa e tá cheio de aberração, assassino que mata gente. Então, essa questão de ter assassino que mata gente é uma coisa que fica se repetindo, é uma coisa meio chata, só que o legal é a originalidade, porque o diretor, que por incrível que pareça é o mesmo diretor de Glee, ele consegue fazer uma coisa completamente diferente. Enquanto o Glee é uma coisa bobinha, musiquinha, High School Musical, American Horror Story tem música também, só que tem terror. Não um terror assim, de assustar, mas um terror de tipo chamar a atenção se você gosta desse gênero. Eu adoro terror, suspense, então é legal ver essas monstruosidades, assassinos que matam gente, com elementos de suspense. Então, essa série realmente é legal por te surpreender, colocar coisas bem doidas. Sei lá, cara, a quarta temporada tá bem interessante, tá melhor que a terceira. Em questão do ponto negativo, como eu disse, a série não se foca em uma história complexa. Então, se você procurar algo, sabe, exagerado, sabe, sei lá, um Gotham da vida, ou algo assim, você não vai encontrar, tu apenas vai encontrar personagens monstruosos e deformados em apenas um local por 20 episódios fazendo a mesma coisa, mas tendo mortes no meio. É uma coisa interessante. Eu tô parecendo um psicopata falando assim, mas no geral, American Horror Story é uma ótima série para quem quer se divertir vendo sangue, assassinatos, psicopatas e questões psicológicas. Então é uma série bem legal. E não se preocupe com a história. Se foque na questão dos personagens, que é uma coisa engraçada e, de certo modo, surpreendente em algumas cenas, né? Então, esses foram os motivos dessa série estar em quarto lugar. Em terceiro lugar está uma série que, assim, é uma série muito especial para mim, porque envolve um assassino psicopata muito conhecido pelo público, que no caso é o Hannibal Lecter. Sim, eu estou falando da série Hannibal. E para quem não conhece o Hannibal Lecter, cara, vai procurar imediatamente. Você é um ignorante, vai procurar quem é o Hannibal Lecter. Todo mundo devia conhecer esse cara, ele é foda pra caralho, ele fez vários filmes, no caso, ele é o personagem dos filmes, ele fez Dragão Vermelho, Hannibal, Origem do Mal e o fodástico Silêncio dos Inocentes. Então, porra, a série já ganha por A série já ganha por se focar na história desse psicopata famosíssimo nos cinemas. Principalmente porque ele foi bastante ativo nos anos 80 e 90, né? Mas a questão é que essa série se foca bastante no psicológico e na amizade construída entre Will Graham e Hannibal Lecter. Então ver tudo isso se desenvolvendo, como eles se conheceram, como eles viraram rivais assim futuramente. Só que o ponto negativo é que eles estão fazendo pequenas alterações, né? No caso, essa terceira temporada vai ter o Dragão Vermelho, e eles estão transformando os filmes em episódios. Então eles estão alterando muita coisa, eles transformaram um personagem que era homem em mulher. Então foi uma coisa meio estranha de se ver, mas obviamente tem que existir essas alterações para uma série dar certo. Só que no caso do Hannibal, algumas não foram, eu não considero necessárias. Mas no final das contas, essa série é bem legal e merece estar em terceiro lugar. Em segundo lugar está uma série que eu acho que todo mundo conhece, que é essa aqui, ó, né? No caso, Game of Thrones. Eu não li o livro, eu li o primeiro, parei na metade do segundo, mas eu pessoalmente não gosto de ler. Eu sei, é um problema isso, mas eu vejo o seriado, né? Eu acho muito maneiro, apesar de eu assistir apenas por causa de dois personagens, no caso o Jaime Lannister e o Ramsay Snow, né? No caso aquele psicopata maluco lá. Mas de qualquer forma, Game of Thrones é bem legal porque tem a temática medieval. Eu adoro o tema medieval, a questão de lutas com armas brancas, cavalos, luta com armadura e tudo mais. Então toda essa trama assim, sem envolver armas de fogo, é uma coisa muito legal, porque mostra as capacidades humanas do cara, né? Ele treinou pra lutar e tem aquele suspense, caramba, quem vai vencer, quem vai morrer. Porque no Game of Thrones ou você vence ou você morre, é simples. O ponto negativo é a questão dos elementos místicos, né? Dragões, a mulherzinha que solta fogo, eu pessoalmente não gosto. Então a questão do medieval é muito legal, só que perde pela questão mística. Muita gente gosta, maneiro, eu respeito, só que eu não gosto. Então esses são os motivos de Game of Thrones estar em segundo lugar. E agora vamos falar do melhor seriado que eu já vi até hoje, né? Que no caso é Vikings.
né? Uma série muito legal, é do History Channel, e novamente é uma série que conta sobre um personagem histórico que realmente existiu, que no caso é o Ragnar Lothbrok, né? Que pra quem não sabe é um viking que se intrometeu com a Inglaterra e começou a briguinha entre vikings e ingleses, né? Uma série muito maneira, tem guerras e etc. Só que o ponto negativo é, por estar envolvido com o History Channel, que é um canal mais educativo do que sanguinário, etc., tem essa falta de sangue, né? Tem uma certa censura, mas também o foco da série não é mostrar muito sangue e violência, mas sim ensinar ao público sobre a história do personagem. Tem ótimos atores, realmente, eles não são muito conhecidos, mas realmente a série está indo para um caminho muito legal, sério. A série está crescendo de uma maneira muito foda, e a história em si é muito maneira, eu acho que vocês deviam ver, tipo, a melhor série que eu já vi até hoje, sério. Principalmente por envolver vikings, né? Porque, pô, quem não gosta de vikings, cara? Batalhas com armas brancas, pessoas selvagens, etc. Também pela questão de você aprender sobre a cultura viking é um ponto positivo nessa série, né? Então nós temos, sabe, nós tivemos várias séries que eu falei nesse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você concordou com alguma coisa ou não, comente, por favor. Então, assim, né, eu vou deixar dois links aqui na descrição. Dois diferentes. É um fórum chamado Fórum Projeto Nerd, um fórum falando a respeito de várias séries, com discussões, teorias, spoilers, foram criados pelos meus amigos. Então entre lá, se registre, ajude o site a crescer. E o outro sobre o meu grupo do Facebook, falando a respeito do meu canal no YouTube. Então esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco, BR, partindo, Feliz Natal e valeu!